Bom dia, pessoal. Vamos aqui à correção da atividade da aula de ontem, dia 23 de setembro, uma revisão sobre equação do segundo grau, tá bom? Na primeira questão, nós temos o seguinte: nós precisávamos identificar quais as equações abaixo que são equações de segundo grau. O que a gente vai poder observar? Que para essa equação do segundo grau, o maior expoente da incógnita x deve ser o 2, tá bom? Então, não pode ser o maior e nem ter o menor. Dentre a equação, o maior expoente de 2 deve ser o valor de x. Aqui no item A, a gente vê que só tem x, então essa não é uma equação de segundo grau. No segundo item, nós temos x à terceira, ou seja, o maior expoente é 3, também não é. Na terceira opção, observe que nós temos x ao quadrado menos 7x mais 10. Nesse caso, essa sim é uma equação de segundo grau. Por quê? Porque o maior valor que eu disponho é o de x ao quadrado. No quarto item também, uma equação incompleta, mas o maior expoente de x é o 2. Nesse quinto item, pode levar ao erro, porque eu tenho aí 0x ao quadrado. Só que vocês sabem que o zero na matemática indica a ausência de alguma coisa. Então, se eu multiplicar 0 vezes x ao quadrado, daria 0, o que configura que não é uma equação de segundo grau. E a última, sim, é uma equação de segundo grau incompleta, x ao quadrado menos 7x, tá bom? Para essa equação de segundo grau, eu preciso que o maior do seu expoente da incógnita x ou y, qualquer que seja a letra, seja o expoente 2, por isso que ela é de segundo grau. Na segunda, nós temos classifica as equações de segundo grau em completas ou incompletas e determine os coeficientes A, B e C. Bom, nós temos aqui coeficiente A da primeira vai valer 1, o B menos 7 e o C vale 10. Lembrando que nós temos o quê? Que quando eu me refiro a coeficientes, o A sempre é o valor que acompanha o x ao quadrado. Então, se x ao quadrado não tem valor, subtende-se que existe um 1. O coeficiente B será aquele que acompanha o x, menos 7. E o coeficiente C será aquele que tem o termo independente, ou seja, o numeral sozinho. Seguindo a mesma linha de pensamento, quem acompanha o x ao quadrado é o valor de A, 4. Quem acompanha o x, menos 4. Termo independente, 1 positivo. Se eu tenho A, B e C diferente de 0, essas duas equações são o quê? Completas, do tipo completa. Já na questão C, nós temos x menos x ao quadrado menos 7x igual a 0. O A é o termo que acompanha x ao quadrado. Então, aqui é menos, não tem número, é 1. O B acompanha x, menos 7. Não tem um valor, um número sozinho, então C vale 0. Se o C vale 0, essa é uma equação incompleta, tá bom? Quando B ou C são iguais a 0, ela é incompleta. Letra D, x ao quadrado menos 16. O valor de A é aquele que acompanha o x ao quadrado. Não tem número, é 1. O B não tem nenhum valor acompanhando o x, então ele é 0. E a letra C vai ser o menos 16, que é o termo independente, o numeral que está ali sozinho, solteiro, sem ninguém. Na letra E, a gente tem quem acompanha o x ao quadrado é o A, vale 1. Não tem B, vale 0. Também não tem C, vale 0. Quando nessa situação eu também tenho uma equação dada como incompleta. Pessoal, vou até levantar aqui um pouquinho a folha para ver se fica melhor a questão da luminosidade, que não está muito boa para mim hoje. Mas observem o seguinte, aqui eu quero determinar as raízes reais de equações incompletas. Nós teremos duas situações. Uma primeira em que eu tenho,
observem aqui, o x ao quadrado menos 49. Então, eu tenho que coeficiente A e C. Quando isso acontece, nós resolvemos como uma equação simples, ó. X ao quadrado, o menos 49 vai passar para o outro lado positivo. O x vai ser igual, ó, esse expoente 2 passa para o outro lado, mais ou menos a raiz do número. Que número era esse? 49. Então, o meu valor de x, ó, é mais ou menos, quanto é a raiz de 49? 7. Na letra B, funciona da mesma forma. Eu tenho 5x ao quadrado menos 20 igual a 0. Então, novamente, eu tenho coeficiente A e coeficiente C. Vamos isolar, ó. X ao quadrado vai ser igual, o menos 20 já virou para o outro lado positivo. Esse 5 que aqui multiplicava o x, vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter x ao quadrado igual a 20 dividido por 5. X ao quadrado vai ser igual, 20 dividido por 5 é 4. X vai ser igual, esse expoente 2 passa para o outro lado mais ou menos a raiz de 4. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4 é 2. Agora, vamos nos atentar a essa letra C e D. Primeira C, ó. X ao quadrado menos 7x igual a 0. Quando eu tenho coeficiente A e coeficiente B, ó, essa minha situação aqui, eu percebi muitas dúvidas na devolutiva das atividades, alguns alunos deixaram em branco. Como eu tenho x no primeiro e no segundo termo, eu vou isolar esse x, eu vou colocá-lo em evidência. Então, tem x aqui e aqui, coloquei o x fora do parêntese. Vou abrir o parêntese. X ao quadrado, se eu já usei um x aqui, ó, sobrou um x dentro do parêntese. Menos 7x, se eu já coloquei em evidência o x, sobrou apenas o 7, que é igual a 0. Observe que essa é uma propriedade matemática da multiplicação. Não mudou o valor, esse valor aqui. Eu só escrevi de outra forma. Então, toda vez que eu tiver x no primeiro e no segundo termo, vou colocá-lo em evidência. X ao quadrado, se eu já coloquei um x aqui, só sobra um para cá. Ó. Menos 7x, se eu já tirei o x, só sobrou o menos 7, que é igual a 0. Como funciona a partir daqui, professora? Esse x que está fora é o primeiro valor da minha raiz. Será sempre 0. O valor do parênteses, que é x menos 7, também deve ser igualado a 0. Resolvendo essa equação de primeiro grau, o x deve ser igual a 7. Então, eu tenho as raízes x igual a 0 e x igual a 7. Essa é a minha solução.